As enguias elétricas podem crescer até 2,5 metros e são capazes de produzir solavancos de eletricidade a partir de células especializadas, chamadas eletrócitos. O choque pode chegar a 600 volts, cerca de 5 vezes a carga de uma tomada comum, o que é suficiente para derrubar um cavalo. Por incrível que pareça, o choque não é o bastante para matar um ser humano adulto saudável, mas vários deles podem causar insuficiência cardíaca ou respiratória, sendo comum as pessoas ficarem atordoadas e se afogarem após um ataque dessas enguias. Sucuri verde, a anaconda brasileira. A maior cobra do mundo moderno está na Amazônia, a sucuri verde, também conhecida como anaconda brasileira. Essas sucuris são muito mais pesadas do que qualquer piton, sendo que as fêmeas, geralmente maiores que os machos, podem atingir 250 quilos. Seu comprimento é de aproximadamente 9 metros e elas possuem cerca de 30 centímetros de diâmetro. A espécie sucuri verde não é venenosa, mas o seu poder reside em seus músculos. Elas são capazes de envolver e sufocar suas presas, desde capivaras e veados indefesos até mesmo jacarés e onças pintadas. Esses animais preferem águas rasas e vivem em várias ramificações da Amazônia em busca de presas, não exclusivamente no próprio rio. Candiru. O candiru, também chamado de peixe-vampiro, é uma criatura pequena, mas não menos assustadora. Eles são conhecidos por serem parasitas de água doce. Atraídos pela urina, eles se alimentam do sangue de seu hospedeiro, sendo famosos por adentrarem na uretra ou na região anal daqueles que se aventuram em dar um mergulho em seu habitat. Existem casos de pessoas que precisaram ser socorridas às pressas para a remoção de um candiru no trato urinário. Eles podem causar hemorragias sérias e infecções, sem contar que muitas pessoas já se afogaram pela dor insuportável da entrada do peixe nesses orifícios, uma vez que possuem espinhos ao longo de sua anatomia. Pirarucu. Também conhecido como arapaima, o pirarucu é um peixe carnívoro gigantesco que vive na Amazônia e nos lagos vizinhos. Eles são envoltos em escamas blindadas e se alimentam principalmente de peixes e de pássaros. Os pirarucus tendem a permanecer próximos da superfície, porque precisam respirar para absorver o oxigênio do ar através das brânquias. A parte mais assustadora é que eles chegam a quase 3 metros de comprimento e pesam até 90 quilos. Além disso, eles também possuem uma língua e dentes afiados, capazes de devorar tartarugas, cobras e peixes menores. Cachorra. Muito ferozes e com dentes pra lá de afiados, esses peixes são capazes de devorar outros menores com até a metade do seu tamanho, que pode passar de 1,20 m. Grande parte de sua dieta é composta de piranhas, o que deve lhe dar uma ideia de quão assustadores esses peixes são. Eles também são chamados de vampiros, por causa das 2 presas que brotam da mandíbula inferior, que podem crescer até 15 centímetros. Eles usam essas presas para literalmente empalar a caça depois de atacá-las violentamente. Piranhas vermelhas. As piranhas são o sinônimo de terror do rio Amazonas. Elas são tão temidas que inspiraram uma série de filmes questionáveis de Hollywood. Mas apesar de sua aparência assustadora, elas não atacam seres vivos saudáveis, e sim, agem mais como catadoras, sendo ataques extremamente raros
e resultado geralmente de alguma provocação ou defesa. Seus dentes são interligados, o que os torna perfeitos para rasgar a carne de suas presas. Mas elas não são frenéticas como mostram os filmes. Menos mal, não é mesmo? Jacaré-açu. O jacaré-açu é uma espécie endêmica da Amazônia do Sul e presente em abundância no rio Amazonas. Sua espécie também é conhecida como jacaré negro, sendo ela o topo da cadeia alimentar. Esses jacarés podem crescer até 6 metros de comprimento, com crânios maiores e mais pesados que os crocodilos do Nilo. Por serem o topo da cadeia alimentar, eles comem quase tudo o que conseguem, incluindo piranhas, macacos, veados e sucuris. E não devemos nos esquecer dos seres humanos desavisados. Em 2010, uma bióloga foi atacada por um jacaré-açu dentro de sua própria casa flutuante. O que ela não sabia era que o jacaré morava embaixo de sua casa por 8 meses, apenas esperando o momento certo para atacar. A bióloga Daisy Nishimura conseguiu lutar contra o jacaré, que levou uma de suas pernas. Pesquisadores estimam que existiam cerca de 8 jacarés para cada habitante da reserva amazônica, uma população grande o suficiente para deixar qualquer visitante em alerta. Ariranha. As ariranhas são conhecidas como onças d'água ou lontras gigantes. Em um primeiro instante, elas parecem fofinhas, mas não se engane, quando adultas atingem até 2 metros da cabeça à cauda. Elas gostam de comer peixes e caranguejos, mas o mais assustador é que há relatos delas comendo sucuris e grupos desse animal devorando um jacaré de 1,5 metros. Em todo caso, é bom se manter longe delas. Tubarão-touro. Enquanto o mundo teme os tubarões de água salgada, o tubarão com a mordida mais forte do mundo também habita a água doce. O tubarão-touro. Esses animais foram encontrados tanto na Amazônia quanto em Iquitos, no Peru, a quase 4.000 quilômetros do mar. Por incrível que pareça, eles possuem rins especiais que podem detectar a mudança na salinidade da água ao redor e se adaptar de acordo, o que os torna ainda mais assustadores. Seu tamanho pode atingir quase 3,5 metros de comprimento e existem relatos de tubarões que chegaram a pesar 312 quilos. Seus dentes, assim como de todos os tubarões, são super afiados e possuem uma força de mordida de 589 quilos, capazes de estraçalhar um ser humano.